Olá, pessoal, tudo certo? Estou aqui para mais uma aula de regimento interno focado no concurso da LESC. E hoje, é claro, para mais uma aula de revisão, a nossa aula de número 2. Além disso, também deixei aqui na descrição desse vídeo a resolução das questões, que passei na última aula, na aula 001 de revisão, o gabarito e, é claro, mais uma lista de exercício. Sabemos agora que nessa reta final de revisões é muito importante a resolução de questões. Então, deixei várias questões, sempre 5 a 10 questões, para você resolver e buscar na sua memória, no que você já aprendeu, entendeu, a questão, tentar fazer. Caso você não consiga fazer, você vai lá e olha no material, olha no regimento interno, que isso é muito importante, para a memorização. Você relembrar do conteúdo que você estudou, Ou caso não saiba, você vai aprender e aí você vai fixar da melhor forma. Então tente sempre resolver as questões. Isso é muito importante, E faz parte da didática e da aprendizagem, beleza? E também, quem é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado aí a todos, por valorizar o canal. A gente sabe que não é fácil, A gente tenta fazer para ajudar a todos. E isso aí faz parte do meu papel como professor. E fico muito feliz aí com o pessoal que está estudando e acompanhando, beleza? Então, bora lá. Vamos começar para mais uma revisão agora do restante, do nosso regimento interno. Voltando agora para a eleição e constituição da mesa diretora. Então, bora lá para a aula de número 2 de revisão. Bom, a mesa então é composta por 7 membros. A mesa é composta por 7 membros, então anotem aí. Relembre esse conteúdo, a mesa é composta por 7, sendo eles um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Então, presidente, primeiro vice, segundo vice e 4 secretários. Então, imagina, o presidente, ele precisa de cada um de um auxiliar, O primeiro vice, o segundo vice e cada vice, vamos supor, precisa de 2 auxiliares, Cada um precisa de 2 para tentar gravar, Ou grave, Um presidente, 2 vice e 4 secretários. Depois nós vamos ver também as competências e atribuições, Relembrar os principais pontos na aula de revisão número 3, tá bom? Não se preocupem. A eleição do presidente, lembre, que a gente viu na aula passada, acontece aí sempre na primeira, no primeiro dia, Lá no dia 1º de fevereiro, lá quando inicia a nova legislatura, nós temos a primeira eleição de presidente, E a eleição do presidente sempre acontece na primeira e na terceira sessões legislativas, então, no mandato de 2 anos, tá? Então, o presidente da LESC tem um mandato de 2 anos. Acontece sempre no primeiro ano, do mandato e na terceira sessão legislativa. Acontece sempre dia 1º de fevereiro, às 2 horas. Em 2 turnos, caso nós tenhamos aí mais de 3 candidatos. Importante também que depois, da eleição do presidente, nós temos em seguida a eleição da mesa numa outra sessão. Lembre, que a gente viu até são 2 atas. A ata da primeira sessão com a eleição do presidente e depois inicia-se uma nova sessão para a formação da mesa diretora. Olha só, a mesa diretora atual é formada pelo presidente, o Mauro de Nadal, Aqui deu até a entrevista de que o concurso da LESC vai ser retomado, Nós estamos esperando. Acredito que seja em breve, Eu ainda chuto que vai acontecer, tá? Na volta do recesso, O recesso aí dia 17 de julho. Então, na volta, 1º de agosto, eu creio que vai sair o edital, Que assim seja e que a gente possa voltar aí ao foco do pós-edital, Que venha logo essa prova, que eu sei que tem muitos alunos ansiosos acompanhando esse canal, Pelo que eu observo aí no último vídeo, tivemos 160 views, então o pessoal tá estudando ainda. E é isso aí, foco. Foco nos estudos que vocês vão sair na frente, Quem está estudando nesse pré
não sei se agora é um pré-edital, né? Mas o edital não saiu de novo, né? É o meio termo aí, né? O período de suspensão. Então, bora lá. Olha só, então nós temos o presidente, o vice, o segundo vice, a Paulinha, que é a primeira secretária, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário. E aqui reparem, né, o líder do governo. Então lembrem, né, que nós temos sempre uma indicação que é o líder do governo, né, que representa o governo, né, o governo atual, que é o partido aí, o PL, que é o Jorginho Melo. Beleza? Isso aqui é a informação lá do Diário Oficial, né, dos membros atuais da mesa diretora. Depois disso, nós temos a questão da bancada e blocos parlamentares. Então, a bancada partidária e o bloco parlamentar. A gente pode ter essa informação tanto lá no Diário Oficial, como também até no próprio site da LESC. Apesar que eles não vão cobrar quantas bancadas tem na LESC, quantos blocos parlamentares, dificilmente, né? Eles nunca cobram dessa forma, até porque muda, por exemplo, os blocos, né? Os blocos parlamentares podem mudar de um diário oficial para outro, de um dia para outro, com algumas mudanças políticas. As bancadas até não mudam no geral, né? As bancadas partidárias, né? São aquelas que foram eleitas aí nesse pleito. Bom, por que que os partidos se formam bancadas e blocos, né? Para ter um maior poder político, um poder de barganha. Então, por exemplo, ó, um bloco parlamentar ele pode ser formado, no mínimo, com 1/8 dos membros da ALESC. Então, eu posso formar um bloco de partidos de acordo com o regimento interno, com 1/8 da LESC, 5 deputados. E no máximo com 2/8, 10 deputados. Então, basicamente, né? Então, deixa eu até mostrar para vocês, eu trouxe aqui, ó, bloco parlamentar. Nós temos um bloco, tá? União por Santa Catarina, UB, PSD e PTB. Nós temos o bloco parlamentar do MDB e do PSDB juntos, né? Com a liderança, o líder do bloco é o Volney. E nós temos os líderes dos partidos. Então, cada partido pode indicar um líder e um bloco tem o seu próprio líder, né? Ó, o líder do bloco, PT e PDT. Aqui nós temos o Podemos, o Novo e o Republicanos. E aqui nós temos os líderes do seu partido. E nós temos aqui 3 bancadas partidárias separadas, que é o PP, o PSOL e o PL, né? Bom, além disso, nós temos outros 2 nomes que o regimento interno traz que é importante você lembrar, né? São 2 nomes até fácil de gravar. Sempre que o partido está alinhado com o governo estadual, né? Por exemplo, com o partido, com o PL, com o Jorginho Melo, que é o atual governador, nós chamamos que o partido ou bloco é da situação, né? Situação. E se você está contra, você é da oposição. Então, é um nome bem fácil de gravar e bem comum que a gente observa, esse partido é da oposição, é contra o governo. E quando você é favorável, você é da situação. Então, é um nome importante de lembrar. Além disso, né, fora esses blocos e bancadas, nós temos uma bancada que é a bancada feminina. Tá? A bancada de representação feminina ela é suprapartidária. Tá? Ela é suprapartidária. Ela não tem direito às prerrogativas dispensadas aos líderes de bancada ou bloco parlamentar. Ela é uma questão de representatividade, né? Então, basicamente, todos os deputados, quase todos os deputados participam aí da bancada feminina, que é uma pauta importante, né? Até de defesa aí das mulheres, a defesa da representatividade feminina no parlamento, né? Então, nós temos aí a bancada feminina, que é formada aí na atual legislatura. Cada bancada com 3 ou mais deputados, então as bancadas partidárias, ou o bloco parlamentar, né, deverá escolher o seu líder. E este poderá indicar um vice-líder para substituí-lo no caso de impedimento. Então, cada bancada, pessoal, pode eleger, ou bloco, né, pode eleger o seu líder, como a gente observou aqui, ó, que nós temos os líderes de bloco e temos também os líderes partidários, né? E aqui são os líderes das bancadas partidárias.
E a escolha do líder ou vice-líder será comunicado à mesa diretora, né? Ou no começo da legislatura, ou também depois da criação, aí você informa aí, né? E até publicado no Diário Oficial quem são os respectivos líderes, tá? Além de cada bloco ou bancada ter o líder e poder indicar um vice-líder, nós temos aí o governo de estado que pode indicar o líder de governo, né? O líder da situação. E além disso, os partidos de oposição poderão indicar uma liderança de oposição. Isso mesmo, né? Isso é legal porque fica tudo bem claro. Ó, esse aqui é o líder do governo. Ele responde pelo governo, ele representa o governo. Pode tirar um projeto do regime de urgência, por exemplo. O que é regime de urgência, né? Então, um projeto, o governo estadual quer fazer uma reforma administrativa e quer mandar um projeto com regime de urgência. Depois, se o governo verificar que a situação não é necessária, o líder do governo no parlamento, na LESC, pode retirar esse projeto do regime de urgência, né? E nós temos o líder da oposição, que pode ser indicado, né? Ele pode ser indicado como liderança. Lembrando que fica até no Diário Oficial, né? Nós temos o líder de governo, o deputado Edson Massoco, líder do governo. Isso é interessante. Bom, e qual é a importância desse líder, né? Do líder de bancada, do líder do bloco? Primeiro, ele sempre faz uso da palavra, né, em caráter excepcional, salvo na parte da ordem do dia, ou quando houver orador na tribuna. E ele sempre então vai ter essa possibilidade do uso da palavra no pequeno expediente, no grande expediente, para representar, né, o seu bloco. Então ele sempre vai ter essa questão do uso da palavra, né, menos na parte da ordem do dia. Ou quando tiver alguém falando, é claro. Sempre, né, nunca superior a 5 minutos. O líder de bancada ele também pode escrever membros para falar. Então, ele pode escrever membros no grande expediente. Então, por exemplo, ele não quer falar, ele vai deixar que o outro deputado do seu bloco, da sua bancada, faça o uso da palavra, né, pelo partido, no horário do partido. Além disso, o líder ele pode participar ou então, né, encaminhar o vice-líder dos trabalhos de qualquer comissão. Então vamos supor que nós temos a comissão de finanças e tributação que estão discutindo aí o orçamento do ano que vem, o orçamento 2024. O líder ele não participa dessa comissão, mas ele pode ir na reunião. Ele pode ir na reunião. Ele só não vai poder dar o voto dele, mas ele pode falar, olha, como líder desse bloco, eu considero, né, que esse projeto ele está ok, né, e que meu voto seria até favorável a esse projeto. Mas ele não tem o direito a voto, ele não vai decidir, né? Porém, ele pode encaminhar a opinião dele sobre aquele projeto e pode participar da reunião, mesmo não sendo daquela comissão. Então veja, o líder ele tem um papel de importância dentro da bancada partidária, porque ele faz uso da palavra, escreve membros e pode participar das comissões. Então tem que ser uma pessoa ativa. Além disso, o líder também registra, né, os deputados do bloco para participar, né, para se candidatar à mesa. Ele também vai indicar quem são os deputados que vão participar de cada comissão. E ele também participa aí de decisões, olha só que engraçado, é uma outra, essa aqui ela é mais abrangente, né? Os líderes de todos os blocos participam das decisões sobre a comunicação audiovisual, né? Sobre as matérias que vão sair sobre a Alesc. Então, claro, né? Porque a Alesc busca sempre melhorar também a sua transparência, mostrar a sua efetividade do seu trabalho, né? Tem até uma propaganda agora da Alesc que eles mostram, né? Ah, você pode participar, você faz parte do, do, do futuro do nosso estado. Vem aqui, vote, olhe os projetos. Se vocês observarem, né, todo projeto de lei,
toda proposição, de forma geral, a população pode votar se é favorável, se não é favorável, né? Então tem uma propaganda interessante que busca mostrar para a população que a LESC também tem seu papel na sociedade, né? E é claro, isso é interessante sempre a gente buscar legitimar, mostrar a importância dessas, dessas entidades públicas para a sociedade. E não somente o pessoal ver de um ponto de vista negativo, né, a Assembleia. E vocês, como futuros servidores, querem, né, a Assembleia sendo valorizada e tendo seu trabalho efetivo mostrado ao público. Então, bora lá estudar para virarem aí futuros servidores e participarem desse processo. Bom, então esse é o papel do líder. Agora vamos para a mesa diretora, tá? Para finalizar essa revisão, o papel da mesa diretora, do presidente e do vice. E no próximo vídeo, revisão 03, eu continuo com o restante. A mesa diretora, então, é composta por 7 deputados, um vice, um presidente, 2 vice, 4 secretários. As principais atribuições, eu selecionei as principais. Dirigir o serviço da Assembleia como um todo, né, durante a sessão legislativa, promulgar remenda à Constituição, fixar diretrizes para a divulgação das atividades, conceder licença. Então, quem concede a licença é a mesa. Olha só, prover cargo, emprego e função de servidores administrativos da Assembleia, conceder licença, aposentadoria, vantagens, tudo isso é atribuição da mesa. Organizar e manter o controle das atividades dos deputados. Então, quem tem que organizar, controlar o desempenho do funcionamento dos deputados, aplicar sanções, medidas disciplinares é a mesa. Então, a mesa é responsável por, basicamente, anotem aí, toda a organização do trabalho legislativo e a parte administrativa da LESC. Né? Todo o trabalho legislativo e administrativo da LESC passa, né, pela mesa diretora. Esse é o ponto-chave. Anotem aí, né? Quase tudo. Presidente da LESC. O presidente da LESC, então, ele faz parte da mesa e ele é quem representa a LESC. Por exemplo, agora sobre o concurso público. Quem foi comentar, que passou no jornal, foi o Mauro de Nadal, né? Que comentou que o concurso vai voltar, que já foi resolvido o problema e que em breve o edital estará aí de volta. Ele se pronuncia e representa a LESC e ele supervisiona todos os trabalhos, né? E além disso, o presidente tem um voto de desempate. Então ele tem um voto de desempate do presidente aí, né, na mesa diretora. O presidente ele tem muitas atribuições. Se vocês observarem lá no regimento interno são várias, né? É até impossível decorá-las. Eu selecionei algumas, por exemplo, em relação às sessões, né? Lá na sessão plenária, o que o presidente faz? Ele preside, ele fala, ele mantém a ordem, ele pode conceder a palavra para um ou outro deputado, ele que vai controlar o tempo, alertar, né? Ele vai autorizar o deputado a falar. Então, são competências simples, né? Que você imagina como um presidente, né? Que vai estar comandando a sessão. Em relação às proposições também, ele vai despachar os requerimentos, determinar arquivamento, conforme o regimento. Em relação às comissões, ele vai designar, né, por meio, né, de um ato, conforme as indicações e o regimento interno, ele vai declarar a vacância quando for faltar, né, em relação às faltas. Então ele vai controlar toda a informação que vier, né, das comissões e também das lideranças em relação às comissões. Quanto à mesa, o presidente ele tem que presidir as reuniões e também tem que tomar parte das discussões e deliberações com direito a voto. Então, ele tem um voto de desempate. Em relação à publicação e divulgação, olha só, é um presidente que deve controlar a publicação de diário oficial. Ele tem que determinar, ó, que seja feito isso. E também ele tem que sempre defender a LESC, né? Não permitir a falta de decoro parlamentar e expressões que afetem
a imagem moral da Alesc. E o interessante, só para finalizar, né, o vice ele participa da mesa com direito a voto e, basicamente, na falta do presidente, na sua ausência, ele substitui todas essas atribuições. Então, essa é a competência do vice-presidente, basicamente. Na revisão 03, nós vamos estudar a fundo, né, os pontos principais da mesa diretora, todo o papel dos 4 secretários e vamos aí para mais uma resolução de exercícios, beleza? Então, foco nos estudos, resolva as questões e até a semana que vem. Um forte abraço a todos e uma boa semana de estudos.